mais uma edição do Let's Talk, organizado pelo Inopol Academia de Empreendedorismo, nesta que é a terceira edição do ano 2022, fazendo aqui uma breve apresentação do Inopol, como habitual. O Inopol faz parte do Politécnico de Coimbra, é uma unidade orgânica do Politécnico, tem como missão principal promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo, estimular a transferência e a valorização do conhecimento e apoiar o desenvolvimento de competências transversais e de futuro que possam ajudar os nossos estudantes e diplomados a entrar no mercado de trabalho e a ter a sua inserção profissional com a maior agilidade possível. Por outro lado, o Inopol é também uma incubadora de empresas e de projetos de vocação empresarial. Neste âmbito, nós procuramos dar prioridade a empresas spin-off que nasçam dentro do Politécnico, em cada uma das suas 6 escolas e trabalhando também as diferentes áreas científicas que existem em cada uma dessas escolas. E, por outro lado, também empresas startup que tenham uma forte ligação ao Politécnico, seja através de docentes, investigadores ou estudantes. Não obstante isto, o Inopol é uma estrutura aberta a qualquer promotor ou a qualquer empreendedor que tenha uma ideia e pretenda desenvolver um projeto inovador, e nesse âmbito disponibilizamos não só um espaço físico para instalação, que pode ser de utilização independente ou partilhada, temos também um conjunto de serviços de logística, como o acesso à sala de reuniões, sala de formação, um auditório para eventos, a gestão de correspondência, serviços de internet, entre outros. Obviamente, também complementamos estes serviços mais logísticos com um apoio técnico especializado em áreas ligadas ao desenvolvimento do negócio, portanto, relacionado não só com o desenvolvimento do plano e do modelo de negócio, o apoio jurídico no processo de constituição da empresa, o diagnóstico também em matérias de propriedade intelectual, a interação com centros de investigação e desenvolvimento e laboratórios do Politécnico e também, obviamente, partilhar aqui algumas oportunidades de financiamento com os projetos que estejam incubados connosco. Na vertente da Academia de Empreendedorismo, o Inopol promove ações de formação e de capacitação que são direcionadas não apenas para os empreendedores que estão connosco, mas para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra e também, como é o caso deste Let's Talk, para os stakeholders da região. Portanto, é neste contexto que se insere este ciclo de webinars. É uma iniciativa mensal que tem como objetivo sensibilizar a comunidade de empreendedores, estudantes, docentes e investigadores para temas que nós consideramos relevantes dentro do mundo do empreendedorismo e da inovação. É nesse contexto que temos hoje connosco a Tatiana Sá Marques, cofundadora e gestora executiva da WiseShape, uma startup que nasceu em 2017 no âmbito de um concurso de ideias de negócio promovido pelo IES, um espaço de inovação e empreendedorismo em meio rural localizado em Penela, e que desenvolveu aquela que é hoje uma das mais avançadas soluções de fermentação e de armazenamento de vinho do mundo. Portanto, uma nova geração de cubas de vinho em betão que incorporam elementos de inovação, tecnologia e sustentabilidade, assim como design e materiais 100% nacionais. A Tatiana é mestre em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é atualmente doutoranda no Instituto Superior Técnico na área da análise estrutural de elementos de casca fina em compósitos cimentícios de elevado desempenho. A sua formação técnica na área de engenharia, aliada a uma forte ligação familiar ao setor vitivinícola e a tradição na produção e comercialização de vinhos, foram naturalmente fatores fundamentais para que conseguisse criar um produto absolutamente único, diferenciado e competitivo em relação aos restantes existentes no mercado. Na sessão de hoje, a Tatiana terá a oportunidade de partilhar connosco a sua experiência recente como empreendedora, dar-nos a conhecer as diferentes etapas do percurso da WiseShape, desde a fase da ideia até ao produto final, e também a sua perspectiva sobre quais são os principais desafios e os aspectos que devemos ter em conta em processos de transferência de conhecimento científico e de inovação para o mercado. Feitas estas apresentações, aproveito novamente para agradecer a presença da Tatiana e a disponibilidade em estar aqui connosco e ter aceito o convite do Inopol. E passaria então a palavra para podermos todos ouvir e a Tatiana fazer a sua apresentação. Quando quiseres, Tatiana. Aqui a confirmar. Estão-me a ouvir bem? Sim, Sim, estamos olá, a ouvir boa bem. tarde. Obrigada pelo convite, João.
Eu não estou assim muito habituada a fazer estas apresentações por Zoom, espero que isto corra bem. Tentei fazer, basicamente, aqui a ideia era ser o mais sucinto possível, depois dar mais tempo para, gosto mais da parte da interação, depois com as perguntas e contar um pouco a minha experiência. Muito bem. Vou tentar, se calhar, então aqui partilhar. Não sei. Conseguem ver? Estamos a ver, estamos a ver. Pronto, então, que é o iShape? No fundo é uma empresa 100% portuguesa, com capitais próprios portugueses, é constituída por 3 sócias, neste momento, começaram com 2 sócias, eu e a Carla Ferreira. Portanto, aqui só... Pronto. Estão a conseguir ver? Conseguem ouvir-me? Estamos a ver, sim. Pronto, sim, desculpe. Então, o que é? Como o João referiste, as cubas são uma nova geração de cubas inovadoras de betão. A ideia aqui era de serem o mais versáteis possíveis, com um design diferenciador, que fosse na mesma eficiente, do ponto de vista do que é suposto ser um reator químico, ou seja, qualquer reservatório, quando tem, por exemplo, neste caso, na fermentação, é necessário haver uma circulação do vinho para o arejamento. A ideia aqui é não acontecerem os fenómenos chamados de curto-circuito, ou seja, sempre a mesma massa a ser renovada, e não haver o efeito de não haver zonas mortas, ou seja, zonas em que não circulam. Isto tudo eram as premissas para depois desenvolver, portanto, um formato que fosse diferente do que já existe. A ideia aqui também era serem orientadas para uma enologia de menor intervenção, associando a mesma tecnologia e inovação a um setor tradicional que é o vinho. O nosso mote é a forma mais natural de criar vinhos. Para quem não sabe, as cubas de betão são neutras, ou seja, permitem uma vinificação, vinhos mais naturais, sem terem os sabores da madeira e os aromas da madeira, que é uma tendência muito, muito atual hoje em dia dos vinhos. Vinhos mais simples, mais fáceis de beber. Isto porque é que surgiu? Foi em meados de 2016 que iniciei o meu doutoramento, ainda que não fosse especificamente na área dos materiais, era mais no cálculo de estruturas, mas aplicava o estudo de betões de elevado desempenho. E aqui surgiu um bocado também porque, numa visita da minha irmã à África do Sul, que falou que havia lá umas cubas engraçadas, italianas, em betão, mas que lhe parecia tinham alguns defeitos. Então acabei por associar aquilo que eu estava a estudar e pensar como é que eu consigo estudar uma composição ou desenvolver uma composição com as características, com as vantagens que eu via neste tipo de betões, de elevado desempenho, mais resistentes e mais duráveis, mas no fundo com as propriedades necessárias para terem um bom desempenho enológico, ou seja, adaptadas para o contacto com o vinho. Neste caso, então a ideia era pensar, ok, tenho aqui era uma área difícil no sentido de há muito pouca investigação, porque há milhares de anos que se faz vinho. E, portanto, tudo o que existe é muito empírico, tentativa e erro, mas fazia sentido pensar como é que se pode pegar numa forma de vinificar antiga e desenvolvê-la com as novas tecnologias. E foi nesse sentido que comecei a desenvolver o produto. Inicialmente era só eu, e depois é que se juntaram mais pessoas. Portanto, a ideia aqui era muito simples, era reinventar um método muito antigo de vinificar, mas aplicar as características que existem na engenharia. Aqui recorri a métodos de simulação de dinâmica de fluidos, para perceber como é que eu conseguia encontrar uma forma que preenchesse os requisitos todos, mas tivesse uma componente estética que eu achasse interessante, e tendo em conta a mesma questão agora do enoturismo, faria todo sentido. E, claro, associar sempre com isto numa ótica da sustentabilidade, ou seja, materiais que fossem recicláveis.
neste caso em Portugal, que pudessem refletir o terroir dos nossos vinhos, e por isso é que se associa o material, vai buscar inertes das nossas terras, e claro, e que fosse tudo feito em Portugal. A empresa, como eu disse, é constituída por 3 pessoas neste momento. Eu, que cofundei a empresa, Carla Ferreira, que por acaso é também minha mãe, é engenheira civil, eu sou engenheira civil, e mais tarde, quando eu me juntei, eu fiz um curso de Escola de Startups na UPTEC, na Universidade do Porto, e foi aí que conheci a Catarina Simões, que é também uma empreendedora espetacular, inovadora, cheia de ideias diferentes, e que gostou muito do projeto e quis associar-se. Isto já foi no final de 2021. Onde é que agora nós já estamos? Portanto, o nosso lançamento oficial foi no Encontro com Vinhos 2021, portanto, outubro passado, e agora já estamos na zona de Trás-os-Montes, em Quinta de Valmadruga, estamos na Quinta do Amial, que é do Universo Esporão, na zona de Vinhos Verdes, estamos no Dão, na Quinta da Pelada, estamos no Douro também, aqui não aparece numa imagem, mas na Conceito, Vinhos, e em breve estaremos também na Carme, que é a zona também de Douro. Também uma das coisas que isto aconteceu na semana passada, também faremos uma parceria com o Grupo Nipor, e aí faremos será desenvolvido será criada uma marca em parceria de Wise Shape e Nipor. Não sei. Acho que está. Pronto, eu fiz assim uma apresentação muito sucinta, acho que teria muito mais graça neste momento, depois fazerem perguntas sobre especificamente cada assunto. João. Obrigado, Tatiana. A ideia era mesmo essa, portanto, acho que é um tema que é interessante e obviamente captou aqui também a atenção de muitas pessoas. Acho que um dos pontos que seria mais interessante do ponto de vista do Inopol também, mas obviamente queremos ouvir o que é que o público tem a dizer, o que é que os outros participantes pretendem saber, era como é que decorreu toda a experiência, toda a jornada de aprendizagem desde o momento em que tiveste a ideia, portanto, em que te confrontaste com essa lacuna no mercado e que percebeste que poderia haver aqui espaço para, com base no trabalho que já desenvolvias em termos de investigação, poder criar aqui alguma coisa interessante. E imagino que no início se calhar não olhavas como um negócio, mas simplesmente vou explorar aqui uma ideia. E como é que em 2016, não é, começámos dessa forma e hoje a Wise Shape já está em algumas quintas, já tem projetos em parceria e todo esse processo acho que é interessante para todos ouvirmos como é que decorreu e qual é que é a tua perspectiva sobre isso. Assim, aqui no meu caso específico, e depois só me apercebi mais tarde que era o normal no desenvolvimento de um produto, a solução industrial, ou seja, e depois passar do protótipo para a própria solução industrial, o caminho é longo. Como eu disse, a ideia começou em 2016 e o lançamento foi em 2021. Portanto, isto diz bastante o tempo e a persistência que é necessária para muitas vezes levar uma ideia ainda muito incipiente até um produto final. E nesse aspecto, tenho a dizer, é o meu conselho, é tentarem sempre, principalmente quando pessoas mais jovens que acabam a universidade, que é neste âmbito também que falámos, associarem-se, por exemplo, ao Instituto Pedro Nunes, que me ajudou muito, através. Também, já vi aqui que está na assistência a Ana Seguro, foi também em 2016 que tive a primeira reunião com ela, e uma das coisas importantes que ela me disse é: cuidado, porque ainda era só uma ideia, não constituas a empresa ainda sem ter uma coisa mais definida, tem que haver um plano de negócios, tem que haver uma série de coisas, e nesse aspecto eu fui muito bem acompanhada, e eu julgo que entidades como o Instituto Pedro Nunes, como o IES, que é uma extensão do Instituto Pedro Nunes, na zona de Penela, são fundamentais. E depois, claro, mesmo depois, o efeito multiplicador que acabou por acontecer, tenho a dizer que também foi com a própria entrada na UPTEC, que é uma análoga ao Instituto Pedro Nunes na Universidade do Porto,
e depois também teve a ser feito. E nesse aspecto, isto para dizer que no meu caso foi um caminho bastante longo. E estava convencida, isto foi em 2016, a ideia de negócio, o concurso foi em 2018, eu estava convencida que passado um ano eu já estaria a vender cubas por todo lado e não foi isso que aconteceu, demorou bastante tempo. Ok, eu tenho muitas questões que posso colocar, mas acho que era interessante abrir também a audiência e perceber questões que gostavam de ouvir a Tatiana sobre, pode ser questões mais técnicas, a parte da investigação, a parte do negócio, aquilo que suscitar mais curiosidade. Abria agora também às vossas questões. Muito boa tarde, Tatiana. Olá, Clara. Eu acho que nós não nos conhecemos. Já nos cruzámos, sim. Já? Já. No IESE. Há muitos anos Ok. atrás. Ok, pronto, porque como sabe, tenho ali uma ligação familiar a Penela, não é? Sempre que eu ouço falar de um projeto em Penela fico muito satisfeita. Parabéns, ok? Porque isto ser empreendedora, pelo que eu ouço dizer que eu sou pouco empreendedora, é muito difícil. Eu gostava de fazer aqui umas perguntas um bocadinho mais relacionadas com a equipa. A experiência que eu tenho, mais ou menos acompanhado, é um bocadinho uma pessoa sozinha e fala no plural, não é? Mas anda ali muito tempo que anda sozinha, não é? Um bocadinho a aproveitar outras pessoas que vão acompanhando. A partir de que altura, mais ou menos, é que começaram a ter equipa? Portanto, eu percebi que tem a Catarina, não é? Consigo. E neste momento, no total, são quantas pessoas já no projeto? Neste momento são 4 pessoas. 4. Mas eu devo dizer que até final do ano passado era basicamente eu. Ok, eu no plural, não é? Eu. Exatamente, isto cresceu assim muito rápido. E lá está, eu quando digo, eu falo muitas vezes no plural, porque eu sinto que mesmo há muita gente que faz parte do projeto, Sim. mas que na verdade não entra no projeto. Eu jamais chegaria onde cheguei, ou o produto não seria desenvolvido sem uma série de pessoas que não aparecem, mas que me ajudaram quando mais ninguém ajudou e me motivaram, e isto é de facto. Eu acredito que é só juntando as pessoas certas que as coisas andam para a frente. E, portanto, nesse sentido, eu conseguia dar uma lista infinável de pessoas ao longo destes anos que, não tendo capital da empresa, não fazendo parte da empresa, no fundo, para mim, fazem parte do projeto. Ok, fantástico. Vou só perguntar mais uma coisinha. Eu peço desculpa, só mais uma perguntinha, depois eu fujo, já deixo o micro. Que onde é que são feitas as cubas? Ou seja, a produção, propriamente dito. Pronto, o que é que isto... nós não fazia sentido nesta fase ter uma pré-fabricadora. O que é que nós fizemos? Desenvolvemos todo um caderno de encargos e trabalhamos em parceria com uma empresa de pré-fabricação, cá em Coimbra. Ok, muito bem. Muito obrigada. Se tiverem mais questões, sintam-se à vontade para colocar. Também, se quiserem colocar no chat, depois eu também posso transmitir aqui para todos. Eu tenho uma questão, posso? Sim. Tatiana, parabéns, obrigada por ter aceito o convite do Inopol. Eu queria perceber um bocadinho melhor se essa ideia surgiu antes do desafio do doutoramento e se foi para o doutoramento para poder estudar do ponto de vista científico a ideia, ou se foi ao contrário, se no âmbito do seu doutoramento desenvolveu algo que faria sentido ser transferido para o mercado e se assumiu essa transferência e assumiu aí a veia de empreendedora e transformou aquilo que era um trabalho científico num output com potencial comercial e avançou para o projeto. Pronto, no meu caso foi segundo, ou seja, eu iniciei o doutoramento e no decorrer daquela fase inicial de investigação é que surgiu a ideia de aplicar este material e desenvolvê-lo concretamente a uma oportunidade de mercado que por acaso também me chegou, que através precisamente, portanto a minha família é produtora de vinho, a minha irmã é enóloga, e esteve na África do Sul e falou-me nesta ideia e eu juntei, no fundo juntei as peças.
Mas como é que se deu esse clique? Porque nós temos muitos investigadores que desenvolvem, no âmbito dos seus projetos de investigação, e estudantes, muitos outputs com potencial para ser transferidos para o mercado, mas o clique não se dá. Portanto, o que a fez dar o salto? Eu creio que à medida que ia sabendo mais, procurando mais, estudando mais, fiquei cada vez mais convicta que fazia todo sentido e que era possível. E, portanto, nesse aspecto, os primeiros tempos são um bocado complicados, eu devo dizer. Eu tive um ano à procura de um parceiro para fazer os moldes, procurar sequer com um investimento que fosse possível para mim. Isto para dizer que esse clique, eu acredito que seja um pouco estar informado, procurar muito, informação em todo lado, ideia, porque eu devo dizer que quase ninguém acreditava no projeto. E, portanto, nesse aspecto é ser obstinado. Claro, com a informação necessária, mas depois não largar mais. Não sei se respondi. Sim, obrigada. Não querendo monopolizar, já vou passar aqui o micro para outra pessoa, mas ao longo deste percurso, como é que financiou o desenvolvimento do seu projeto? Pronto, nesse aspecto também, nisso eu tive alguma sorte, porque tive a possibilidade familiar de entrar com algum capital inicial, mas também a seguir, portanto, e aí, novamente, a vantagem e a ajuda que é estar associada a uma instituição como o Instituto Pedro Nunes foi informar-me que existiria um incentivo do Portugal 2020, na altura era o SI2E, e concorri. E novamente, numa fase inicial, fui eu que montei com ajuda, mas fui eu que montei todo o projeto. Não recorri a nenhum gabinete de projetos, e isso também o que é que acontece? Obriga a fazer um estudo, porque esses projetos têm que ser bem montados, obriga a ter um plano de negócios, obriga a ter as ideias muito bem estruturadas, no fundo, a vender a ideia. E, portanto, se ele também depois foi aprovar, todas estas pequenas conquistas vão também validando a nossa convicção. E, portanto, isto para dizer que foi com capitais próprios, mas também com a ajuda de incentivos do Portugal 2020. Obrigada, Tatiana, é uma verdadeira empreendedora. Hoje, olhando para trás, fazia o mesmo percurso? Tudo igual. Se calhar se pudesse tirar uma pandemia, que também atrasou um bocadinho, por todos os motivos, mas sim, creio que as dificuldades todas me ajudaram. Eu era uma pessoa que desistia muito facilmente, facilmente perante as adversidades, eu ia abaixo. Isto obrigou-me a dizer que venha o que vier, isto vai seguir para a frente, até porque eu investi tudo o que tinha neste projeto. E não falo só financeiramente, porque acaba por ser um aspecto muito pequeno quando comparado com toda a carga emocional, que é estar há alguns anos a tentar desenvolver uma coisa e não ter muito sucesso no início. Não sei se... Posso? Sim, força. Sim, boa tarde a todos. Sou Jurense, estudante mestrado em ISEC, mestrando em Educação de Adultos e Desenvolvimento Local. Este é o meu primeiro ano. Depois fui informado sobre este projeto que está na escola para assistir formação em termos de área de empreendedorismo. Como já há muito tempo já tive a ideia de construir um projeto. Portanto, em todas as sessões eu participo. O que eu queria perguntar à doutora Tatiana, como alencou, não sei se está a ouvir. Eu estou a ouvir muito mal. Mas pode continuar, sim.
tentar ver se... Sim. Queria perguntar, como estava a dizer, em termos de construir o projeto, o caminho é difícil, não é fácil. É preciso determinação, preciso esforço. E Portugal é um país já avançado em termos de nível acadêmico, percepção de construção de uma nação. E a Guiné-Bissau, principalmente a África, tem essa dificuldade em termos de relacionar as coisas. Como é que alguém pode implementar um projeto para projetar o futuro? Uhum. Está a ver? E tive a ideia de que vai ser mais difícil em termos de implementar um projeto no meu país em relação aqui. Agora, não sei Mas que quando diz linha. implementar em termos financeiros, de apoios, de incentivos... Mesmo, sim, mesmo incentivo, apoio, portanto, é preciso pessoas localmente para terem noção o que é um projeto. Sim. Sim, o projeto vai para a comunidade. Agora, se a comunidade não tiver esta ideia, como está apresentando, boa ideia, mas se a comunidade não perceber o que é projeto, será que este projeto vai ter a vantagem? Eu não penso tanto assim. As ideias são boas se forem recebidas por alguém. Sim. E esse às vezes é o problema também de quem faz investigação e está muito focado numa determinada linha de investigação ou numa ideia que acha que é engraçada, mas quer dizer, se o mercado não estiver à procura, se não vier resolver algum problema, a ideia pode ser muito interessante do ponto de vista científico, mas nunca avançará para um modelo de negócio, não para um produto real. Eu acho que aqui também, eu não sei se entendi bem a sua questão, mas eu percebo que aí tem que haver alguma humildade para tentar perceber, ok, eu tenho uma ideia que faz sentido, mas eu vir do outro lado, se há uma recessão, há de facto uma necessidade, há espaço para o meu produto? Ou há espaço para a minha ideia? Não sei se... Sim, estou a perceber. Sim, percebi. Portanto, neste sentido, no outro, em questão de apoio, aí sim, é mais fácil quando e por isso é que é importante haver toda uma estrutura em todo lado, uma estrutura que apoie e que ajude a dar esse kick inicial, que é de facto complicado, porque uma pessoa no início não sabe muito bem para onde se virar. E, portanto, nesse aspecto é que, novamente, entidades como as incubadoras de empresas, como o Instituto Pedro Nunes, como o IES, como o PTEC, e nós já temos algumas em Portugal, eu não sei como é que é a realidade em África, acredito que não exista tanto, mas nesse caso, então, se uma pessoa tem uma ideia, então nada como tentar deslocar-se para o sítio onde pode ter mais ajuda possível. Sozinho é sempre mais complicado. Tá bem. Ou como o Inopol, que a Tatiana não está Ou a Inopol, vender o desculpe, Inopol, que eu ainda não estou com o mas... Inopol, que é mais recente, mas está, obviamente, está associado e eu acredito também, e falei isto com o João, eu acredito que faz muito mais sentido se todas estas entidades estiverem interligadas, porque é uma ajuda mútua. E uma transferência também de conhecimento de um lado para o outro. Portanto, sim, como a Inopol. Mais questões para a Tatiana? Eu sou capaz de ter uma. Força, Olá. João. Olá, Tatiana, como estás? Olha, já agora parabéns, obviamente. Eu já ouvi aqui algumas perguntas e respostas que foram um bocadinho no sentido daquilo que eu gostava de ouvir, mais da parte da história mesmo, da história de empreendedorismo, deste projeto em específico. E obviamente também já contaste, tens aí algum background e algum apoio familiar na área que permitiu não só se calhar ter mais compreensão do mundo dos vinhos, mas também outras ideias que surgiram, e agora também é fácil, depois de já ter chegado ao ponto onde chegaste, também
as pessoas verem a ideia, já está de certa forma terminada. Eu queria tentar esmiuçar um bocadinho aqui mais o meio da coisa, que é a parte. Sentes que houve uma evolução na parte das conversas, houve muito bater contra a parede a explicar o conceito, ainda por cima no mundo dos vinhos. Isto, atenção, que não tenho mesmo grande conhecimento nos mundos dos vinhos, mas é tentar perceber isso também do outro lado. Há uma recepção a uma barrica, uma cuba de betão, quando na verdade é um mercado tão tradicional. Como é que foi essa parte até... Já agora vou aqui ter mais uma pergunta à meio da outra pergunta, que é, falaste a certa altura da palavra obsessão. Eu acho que ela às vezes vem de uma forma mais positiva, que as pessoas chamam de persistência, mas também às vezes de uma forma negativa, que se chama realmente obsessão. Há aí uma altura que tu tiveste que perceber, decidir por ti própria, ok, eu estou a seguir isto quase por mais uma questão de ego e de acreditar demasiado. Tiveste que fazer essa decisão pessoal, se estavas realmente no caminho certo ou se estavas demasiado comprometida. Conta um bocadinho mais destas partes mais, se calhar, difíceis do processo. Ok, pronto. Começando com a parte que disseste onde eu tive mais dificuldades, sinceramente foi claramente no desenvolvimento, foi chegar ao primeiro protótipo. Como eu disse, foi mais de um ano a tentar encontrar um parceiro para fazer os moldes. Ninguém. Porque o que acontece? Uma das coisas que era frustrante eu não estou a pedir para desenvolver nada, nem construir nada para ir para o espaço. É uma coisa simples. Só que o que acontece é que quando não é nada que entre na linha de produção habitual, as empresas não querem, porque é um risco e não querem partilhar esse risco. E nesse aspecto, pronto, eu acredito também que o facto de ir muitas vezes sozinha, uma miúda nova, a dizer, eu quero fazer isto, então, mas que empresa é que faz isto? Onde é que está? Não, temos que fazer pela primeira vez isto. Foi onde eu tive mais dificuldades e por isso é que eu digo, eu acredito que em tudo é preciso persistência, mas há um fator sorte. Eu tive porque encontrei depois uma pessoa que se chama Engenheiro Oliveira, que literalmente disse assim, provavelmente vai andar a calcorrear todo o país e Espanha e vou-lhe dizer que não, mas eu acredito nisto e vou ajudá-la. E foi mesmo assim. Ok. Portanto, em relação à recepção, João, o que eu senti, claro que aí também, eu claramente vi também que havia uma tendência para procurar técnicas mais antigas, ou seja, por exemplo, está-se a voltar outra vez aos vinhos de talha, ou seja, às ânforas, porque o que acontece é, o crescimento do inox surgiu com os vinhos de Novo Mundo, com as grandes litragens. Claro que tem vantagens para grandes volumes, mas as pessoas hoje em dia querem mais qualidade e querem saber onde é que o vinho é feito, como é que é feito, qual é o cuidado que o produtor tem. E é também nesse aspecto que eu percebi que, ou seja, não era só ser obstinado que aquilo fazia sentido. Eu percebi que havia espaço para colocar a minha ideia. Agora, claro, a recepção, uma pessoa nunca sabe. Estou a ser o mais franca possível. Nunca sabes. Okay. Está a correr bem, acredito que uma pessoa tem que fazer tudo certo, mas pode deixar de correr. E aí a parte pessoal é estar convicto que acreditas no que tens, tens capacidade de adaptação, tens que também saber ouvir. Ok, se a pessoa, no dia em que deixarem de acreditar, eu perceber que colocam em causa, ok, porque é que estão a colocar em causa? Certo. Ouvir. E acredito que qualquer modelo, qualquer projeto tem que também ter alguma capacidade de adaptação. Portanto, isto é um pouco difícil, sim. É resiliência, tem que ser obstinado, mas tentar conjugar com a humildade, também saber ouvir os outros. Se calhar no início, se não tivesse aquela obstinação, eu tinha desistido, porque não tinha encontrado absolutamente ninguém que quisesse desenvolver o protótipo. E acredito que nos nãos também tenhas ouvido coisas que tenham ajudado a melhorar o traquejo, ou a ajudar a melhorar os argumentos, ou ir por outros pontos de vista. Sim. Okay. E também, eu julgo que esses nãos ajudam realmente a perceber se tu queres mesmo aquilo. Porque se desistes facilmente, então se calhar não tens o perfil certo para ir por este caminho, porque é duro. É duro e
eu creio, pronto, eu não sei se foi também a minha própria experiência, e apesar de vir, a minha família é bastante empreendedora, mas eu julgo que as nossas universidades estão muito formatadas, e nunca mais me esqueço, havia uma disciplina que é a direção de obra, que é aquela que é muito importante para quem quer seguir a área de construção. Eu lembro que o professor falava sempre, quando vocês estiverem a fazer direção de obra numa grande empresa, como a Mota-Engil ou Soares da Costa, nunca era numa perspectiva quando vocês tiverem a vossa empresa. Certo. E nesse aspecto eu acho que este chip tem que mudar. Agora, claro que vem com riscos associados. Eu antes disto tudo, eu trabalhei, tive um emprego certinho, com salário certinho, eu tive que abdicar disso. E posso dizer que fiz bastante sacrifícios também pessoais, porque o dinheiro, e ainda agora, é todo para o projeto. Portanto, mas se tu estivesse disposto a isso, então se calhar também estás disposto ao tempo que isto às vezes demora assim grave. Okay. Eu estou-me a rir dessas partes negativas, mas porque eu acho que é realmente, ao mesmo tempo, a parte apaixonante da história é ouvir-se como é que as pessoas realmente lidaram com ela. Tatiana, parabéns. Eu agora estou a sorrir, eu chorei bastante. Pois, Várias claro, vezes. agora é fácil. Agora é fácil. Tá bem, obrigado, Tatiana. Dá-me autorização de voltar aqui outra vez. Faz-te conta que é uma segunda ronda. Claro, vamos a isso, segunda ronda. Oh, Tatiana, desculpe, mas há aqui uma curiosidade que eu tenho, que é esta questão de como é que eu vou fixar o preço, não é? Muitas vezes, há um momento em que lhe perguntam quanto é que isto custa? E a Tatiana, não sei que facilidade ou dificuldade teve para responder esta questão, não é? Porque há um momento em que lhe perguntam isso. Mas está a dizer, quando Cliente, no fundo né? o cliente. Vou a umas caves, neste caso eu agora vou passar a publicidade, mas a Tatiana vai às Caves Messias com a sua cubazinha de inox e perguntam, isto quanto é que custa? Quando me perguntam, A primeira vez que lhe perguntaram, o pânico foi total, foi tipo, meu Deus, ou já tinha preparado bem esta resposta? E qual é o posicionamento de preço que tem relativamente às soluções do mundo atuais? tive que a preparar, mas pronto, e cada pessoa, eu sou uma pessoa que normalmente gosto de prever os vários cenários. Portanto, é muito caro, foi claramente um dos que eu imaginei. Eu não tenho tido muito essa reação, porque também eu acho que já existe mais alguma informação, mas quando ela vem, olha, não dizer que não é o custo, é o valor. Há estes truquezinhos e, de facto, e tentar explicar porque é que, quer dizer, isto é para um segmento premium, sim, é mais caro, mas também é para vinhos num setor também que vão vender mais caro. Portanto, explicar que os produtos são todos diferentes e tentar explicar porque é que é aquele valor. Okay. Portanto, a palavra mágica é valor, não é? É. E do outro lado tem que haver uma percepção ajuda. de valor, não é? Okay. Exato, e não de custo. Isso. Okay. Porque as coisas Obrigada. são mesmo assim. É muito importante pensar em termos de valor e não de custo. E senão não vende nenhuma. Ok, agora já prometo, não falo mais. Estava aqui o José Pedro também com a mão levantada para uma questão, se Sim. quiser colocar. Ok, obrigado. Eu vou pegar no tema que colocou em cima da mesa e gostava um bocado de apanhar esse lado. Vou-lhe fazer 2 ou 3 perguntas, todas elas estão relacionadas, para responder como quiser. Começou por ser um projeto de construção civil, ou um projeto de vinhos, ou um projeto que começa na construção civil e pretende inovar nos vinhos, ou uma tentativa de inovar no vinho e chegou à construção civil. De um outro modo, como é que se passa de alguém que tem medo, como disse, e esta mudança de atitude é interessante, para alguém que inova? Como é que aparece aqui a inovação? Como é que alguém da construção civil pensa em vinhos, ou como é que alguém em vinhos pensa em construção civil? Como é que se dá o salto de um para o outro plano? São os 2 planos em simultâneo? Como é que nasce esta primeira ideia? Ainda por cima, alguém que, entre aspas, arriscaria pouco no passado, e agora arrisca tudo. Este salto como é que se dá?
Isso é uma pergunta de facto interessante. Eu não sei se tenho a resposta certa. Quer dizer, eu sou engenheira civil, antes de mais nada. Portanto, eu não sou enóloga. Tenho sim uma paixão grande por vinho e por todo o setor. Aliás, por toda a agricultura e tudo o que esteja ligado com a natureza. Mas eu diria que, como engenheira, eu acho que isto pode ser um bocado presunçoso, não sei sequer se é isto. O engenheiro, de uma forma geral, resolve problemas. Ponto. Cria soluções. Agora podem dizer, havia um problema na enologia? Não, mas havia uma vontade de mudar de direção. E, portanto, eu diria que claramente fui uma engenheira que, recorrendo àquilo que sabia do ponto de vista técnico, se foi informar com a enologia e com o mundo dos vinhos e tentar, por exemplo, uma das dificuldades que eu tive, por exemplo, na modelação 3D, portanto, na dinâmica de fluidos, foi encontrar os parâmetros, porque é uma área, mesmo dentro da microbiologia, enologia, está muito pouco desenvolvida. Não, ou seja, são ciências que estão totalmente diferente, não estão... E aí é que também é o desafio, é como é que se consegue tentar inovar num setor que não tem muita investigação, com o setor que tem. Portanto, aqui... No sentido da minha pergunta e a curiosidade, desculpe interromper, é este. Inovou na qualidade de engenheira civil, em que procurou mobilizar o conhecimento de engenharia para uma outra área, né? Ou foi alguma coisa que vem desse ambiente familiar, os vinhos, em que a sinergia criada com a formação em engenharia civil permitiu encontrar ali uma resposta inovadora, como disse a sua irmã. Eu acho que é difícil dizer que as coisas estão completamente dissociadas, porque nós somos um conjunto, não é? Sim. Acredito que aí, talvez, sim, também se calhar o mundo onde eu estive fez-me estar mais atenta. Ok, obrigado. Temos o Bruno também aqui a pedir para colocar uma questão. Força, Bruno. Olá, boa tarde. Olá, Tatiana, não sei se recordas de mim, do Habitat, do nosso Habitat, e também estou a ver pessoas conhecidas do IPN. Parabéns por aquilo que tens feito. Eu vim parar aqui por causa das tuas redes sociais e obviamente que me alegra muito daquilo que tens feito e todas as conquistas que tens tido. E há bocado falaste sobre sorte, e está aqui uma pessoa que também já me deu formação, que não gosta da sorte, ou não gosta não gosta da sorte, não acredita que as coisas aconteçam por um fator sorte. Eu sou, e na altura disse isso mesmo, eu sou um defensor da sorte, porque eu com o meu projeto também tive de ter sorte e alguns anjinhos, mas continua a haver demónios. E continua a haver, às vezes, entraves que são difíceis de explicar. Quando nós temos um produto realmente inovador e que pode projetar as diversas áreas para outros patamares, e a sorte entra porque se tu não tiveres a sorte de conhecer alguém, se não tiveres a sorte de vender o teu produto a alguém que consiga depois projetar um negócio para outros patamares, o teu negócio acaba, ou a tua inovação acaba por não sair da tua cabeça, ou de pouco mais do que isso. E aproveitando essa deixa, quanto é que tu quantificavas essa sorte? Isso é uma pergunta, é difícil. Eu acredito sim que há uma componente de sorte. Agora, claro, isto é um bocado clichê, a sorte procura-se. Também é verdade. Porque, quer dizer, para encontrar essa sorte, ouvi muitos nãos, podia dizer, isto é só azar. E continuei a caminhar. Eu acredito que, quer dizer, eu acho que às vezes também negar a sorte ou o contexto em que uma pessoa cresce, acho que não é... Eu acredito que alguém que cresça na Somália pode ter, se não tiver um ambiente que potencie todo
todas as suas características e qualidades, terá mais dificuldades. Portanto, é nesse aspecto que eu digo, se calhar que é preciso sorte. Sim, eu tenho a vida mais facilitada, e se calhar outros terão a vida mais facilitada. Mas, quer dizer, pensar que é só sorte, não, a sorte pode-se procurar. Se calhar é mais difícil, se calhar demora mais tempo, o caminho é mais complicado, mas também se chega lá. Portanto, eu não consigo, honestamente, eu não consigo dizer qual é a percentagem de sorte que tive. Acredito que tive alguma, mas também a procurei. Pronto, há de ser um misto das duas. Mais questões? Não sei se mais alguém quer colocar. Assim, se calhar colocaria eu uma questão, se for possível. Pronto. Acho que todos nós conhecemos mais ou menos já depois desta apresentação o percurso que fizeste com a Wise Shape. Acho que de facto tem muito mérito, tem muito acreditar, resiliência. Isso são competências geralmente que nós associamos quando falamos em empreendedorismo. Pelo menos a ideia que nos vendem é que tem que ser sempre uma pessoa fora da caixa, que pense nas coisas de uma forma diferente. E eu gostava, pronto, a minha perspectiva é um bocadinho desmistificar isso, porque eu acredito de facto que o empreendedorismo é acima de tudo ter essa ideia e ter a persistência de ir atrás dela e acreditar nela. Isso, no fundo, todos nós podemos ter. Eu não me considero especial, ninguém é especial nesse aspecto. As coisas são... Tudo é possível. E atenção, fala-se muito, o empreendedorismo é também no senhor que abriu o café. E certamente teve as suas dificuldades para abrir o café. E tem as suas dificuldades no dia a dia. Portanto, qualquer negócio tem o seu caminho. Claro que aqueles têm um setor mais tecnológico ou mais virado para aí, tem um caminho diferente, mas, quer dizer, todos eles tudo é possível. Ok. E a minha questão, acho que é curioso, hoje estamos no Dia da Mulher, não é? Que vale o que vale, mas acho que é interessante, estamos com uma empreendedora mulher, perceber se, na tua perspectiva, esse fator tem alguma influência ou não no caminho que se faz, nas barreiras que coloca ou não, e na receptividade do outro lado, de quando se vai vender uma ideia. E aqui também joga não só com o facto de ser mulher ou ser homem, ser um jovem, não é? Que chega, como falávamos, num setor mais tradicional, se calhar não são os interlocutores habituais, e poder perceber se a ideia por si só vale o suficiente para convencer alguém do outro lado que se calhar nunca pensam nessa perspectiva. Em relação ao aspecto de ser mulher, sinceramente, nunca fui homem, não sei. Não consigo dizer muito bem, não consigo ter essa sensibilidade. Em relação à idade, não estaria a ser sincera se não dissesse que sim. Agora, também percebi que foi bom ter essas dificuldades para eu própria mudar a minha postura. Porque eu sou uma pessoa naturalmente insegura, tímida, e achava que devia ter que continuar assim e que a ideia por si só tinha que vingar. Às vezes é necessário também mudar um pouco, sendo sempre, obviamente, fiel às suas convicções, à sua própria personalidade, mas às vezes é necessário mudar algumas características. Portanto, isto para dizer que sim, e tenho a sensação que foi mais pela idade. Não, atenção, não que eu seja particularmente... Eu tenho 33 anos já, mas cá com 26 parecia que tinha 20. E sentia muitas vezes que não me levavam a sério. Sim, eu nesse aspecto acredito que talvez alguém com 40 anos, um homem, fosse mais fácil ser levado a sério. Não sei, eu não gosto muito porque acredito que isto esteja a mudar, mas sim, existe um pouco.
Sim, acho que é importante. Mas não me quero agarrar muito a isso. Claro, isto vale muito pouco na conversa que estamos a ter, mas acho que é importante também termos essa consciência e alertarmos também para essas questões. E aí Tenho estamos a aqui ver também da própria personalidade. Foi uma das coisas que tive que me debati muito no início, era eu própria perguntar se eu tinha a personalidade indicada para vender ou para comunicar, porque eu nunca me vi assim. E acredito que isso também é. Isso acaba por cruzar com o que eu estava a dizer sobre as competências do empreendedor, não é? Porque muitas vezes há essa ideia que é alguém que é logo automaticamente bem falante, que tem a capacidade de vender e que é algo inato. E quando, na verdade, o que o empreendedor tem mais forte e que se calhar o que o distingue é a ideia, não é? E o quanto acredita na ideia. O resto depois acaba por se adquirir e temos imensas provas disso mesmo. Sim, essas competências vão sendo adquiridas à medida que são necessárias. Muito bem. Temos aqui uma questão do Nuno, estava a levantar também aqui a mão. Força, Nuno. Sim, olá a todos. Olá, Tatiana, tudo bem? Olá, eu tenho uma questão, portanto, eu, para além do meu trabalho, também estou envolvido num projeto de empreendedorismo. A minha questão, não pelo conhecimento do produto, que eu conheço um bocado do produto, mas mais no empreendedorismo. Quantos não seriam necessários para desistir? Se calhar infinitos, porque neste caso concreto eu acreditava mesmo. Portanto, esta é a resposta mais sincera. E aí ajuda a pensar, o mundo é grande. Eu cheguei a pensar, não dá em Portugal, não dá em Espanha, dá noutro sítio. Sim, basicamente era mais não sei isso. se respondi. Sim, porque como também estou envolvido num projeto de empreendedorismo, sei que é difícil colocar o negócio na prática e pronto, era um bocado mais por aí. Quantos não são necessários para nós desistirmos Atenção, definitivamente? os nãos, um não só porque não, para mim não tem valor. O não tem que vir com uma justificação. E quando eu digo o número é infinito, tendo em conta as justificações que vêm com os nãos. Porque aí lá está, é preciso também saber ouvir. Sim, justificar que não dá porque não dá mesmo. Exatamente. O não porque nunca foi feito, para mim não era um não válido. Sim, por exemplo. eu ouvi essa frase muitas vezes, sim, é um facto. Ok, obrigado. Não sei se temos mais alguma questão. Aproveitem. Bom, se não houver, entretanto, mais questões, também já passamos das 6 da tarde. Hoje começámos ligeiramente mais tarde. Estava a dar aqui mais uns 5 minutinhos se ainda quisessem colocar alguma questão final, mas nós também gostamos que as sessões não se prolonguem em demasia, também acho que são mais interessantes para todos neste formato. E, portanto, resta-me agradecer novamente a disponibilidade da Tatiana, a excelente apresentação, esta explicação do seu percurso e este testemunho acho que é muito valioso para todos. E, obviamente, dizer aqui que o Inopol regressa com mais um Let's Talk no próximo mês, na segunda terça-feira de abril estamos de volta com mais uma edição deste ciclo. Depois, oportunamente, anunciaremos também o orador e o tema e agradeço também a presença de todos e as questões que colocaram, a vossa interatividade acho que foi importante e desejo-vos um resto de boa tarde e de boa semana. Obrigada. João, eu depois depois se quiseres disponibilizar o meu contacto no que eu puder ajudar sim, alguma depois pergunta. eu posso partilhar com os participantes. Terei todo o gosto. Muito bem, obrigado outra vez. Obrigada eu. Parabéns, Tatiana, muito sucesso. Obrigada, Sara. Obrigada. Obrigada.